Boa tarde, para quem não me conhece, me chamo Thalita. Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast Entre Nós, aquele podcast que é tipo um café com os amigos, só que sem café e com muito conteúdo. Ao meu lado está a dona do sorriso mais bonito do Brasil, quiçá do mundo, a minha irmã Milquinha Gonçalves. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Milka Gonçalves e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou falar de uma super promoção que está rolando lá na Armazém Nature. Pegar aqui para vocês verem. A creatina da Therapy, que está saindo por R$50. São 300 gramas de uma creatina laudada. E o que mais, Milquinha? Além disso, na compra de 2 creatinas, você ainda ganha melatonina. Que é para dormir melhor, né, gente? Agora vamos apresentar a nossa convidada de hoje, a doutora Tamires Araújo, que tem pós-graduação em ABA, está terminando sua pós-graduação em neuropsicologia e já atua na área com clientes com ansiedades, pacientes, corrigindo, com ansiedade há mais de 5 anos. Ela, que é a esposa do Eudes, e a função mais importante da vida dela, a mãe da Mavi. Isso aí. Milquinha, qual o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade e a depressão. Posso te chamar de Tamires? Por favor, estamos entre nós. Por favor, é um prazer estar aqui, meninas. Muito obrigada pelo convite. Por que a escolha de psicóloga como profissão? Então, eu sempre quis ser psicóloga. E eu não sei te explicar por quê. Porque hoje, depois, quando eu fui estudar psicologia, eu descobri que eu não fazia ideia do que era psicologia quando eu queria ser psicóloga. Mas, na época, eu não tinha condição para fazer o curso e eu fui fazer o curso de gestão de recursos humanos, que eu também me encontrei na área. E trabalhei por muito tempo na área organizacional, com gestão de pessoas e ainda assim queria fazer psicologia para atuar no ramo de gestão de pessoas dentro das organizações. Quando eu consegui entrar na faculdade, que fui no desenvolver do curso, era ainda com essa intenção, mas conhecendo e aí entendendo de fato o que era psicologia, eu me apaixonei pela clínica. E aí eu me descobri na clínica e vi que eu queria atuar na parte clínica e não na parte organizacional. Não que não tenha sua importância, mas eu acho que a minha gama de ajuda ia ser muito maior na clínica. E aí mudei todos os focos, fiz pedagogia depois, fui para a área de autismo também, me especializei em ansiedade e estamos aí. E o que te levou a se especializar em ansiedade? Então, você sabe que a nossa maior força também é a nossa maior fragilidade, né? E eu sou uma pessoa muito ansiosa. E sempre fui muito ansiosa. Inclusive, na faculdade, eu comecei a fazer minha terapia. Então, eu já tenho aí uns 10 anos de terapia enquanto paciente. E eu fui percebendo o quanto era uma coisa crônica dentro de mim, o quanto eu encontrava esses sintomas nos meus amigos em volta, na minha família, o quanto a sociedade não fala sobre isso e principalmente, depois de formada, que a gente não escolhe muita demanda, né? A gente tá para trabalhar, o quanto essas demandas vinham para mim. E eu também tinha aquela questão de entender de fato, sabe, exercer empatia assim de forma genuína, porque eu sabia exatamente o que aqueles pacientes estavam passando. Aí eu fui estudar mais a fundo, fui me especializar mesmo, já fazia minha terapia voltada para isso, escolhi a minha abordagem teórica, que é o método de trabalho que o psicólogo escolhe depois que ele se forma, principalmente porque é o método mais indicado para ansiedade, depressão e alguns outros transtornos. Então foi mais por conta disso, assim, por uma autoidentificação com o transtorno e de ver a demanda que a gente tem hoje. E qual foi o momento mais marcante na sua carreira? Olha, pergunta difícil. Eu não sei te dizer se eu consigo elencar um grande momento assim. Eu acho que é um momento marcante, sem demagogia, assim, toda vez que eu percebo que o paciente atingiu um objetivo terapêutico, assim, sabe? Quando ele chega com uma demanda, por exemplo, falando da ansiedade, que ele não consegue identificar o porquê que ele tá ansioso. Que eu acho que mais pra frente a gente pode falar sobre isso, que tá ansioso, mas não sabe por quê. Quando ele começa a identificar, pra mim isso é um marco importante. Porque ali já muda todo o plano terapêutico, porque ele já é uma outra pessoa a partir daí. Mas se for para falar assim um ponto mais concreto para vocês, eu diria que foi até recente, assim, tem uns meses atrás, uma paciente minha, ela veio, ela já tá fazendo terapia comigo já tem mais de um ano.
E ela veio porque ela tinha tido um histórico de depressão há uns anos atrás, na adolescência, atualmente era extremamente ansiosa e veio para tratar esta demanda. No processo, né, investigando, descobrindo, vendo a infância e o que ela trazia de emergente atualmente, né, não era só ansiedade. A ansiedade era uma comorbidade. Ou seja, a ansiedade e a depressão vieram por conta de um outro transtorno que não foi identificado, que era o autismo. Então, a gente fez todo o processo diagnóstico, descobriu-se não só comigo, né, uma equipe multi, ela também tem acompanhamento psiquiátrico, neurologista, e se viu que ela tem autismo e TDAH. E aí, obviamente, não tratado, desencadeou a ansiedade e eu acredito também que por conta do isolamento social do autismo, ela teve um episódio de depressão na adolescência. Então, acho que foi um ponto muito marcante, que não era nem a demanda inicial, se tornou, mas tinha uma queixa muito maior atrás que precisava de um cuidado e ela não tinha tido até o momento e hoje, inclusive, ela é adulta, né? Entendi. E o que mais chama atenção para você no dia a dia clínico nessa questão? Na prática, né, você diz, eu acredito que é a dificuldade que as pessoas têm de falar de como elas se sentem, de nomear o sentimento. Então, se você for observar assim, hoje, eu sou pedagoga também, né, e eu trabalhei muito tempo em escola. Hoje, quando a gente vai olhar o ensino infantil das crianças de 0 a 6 anos, na nossa base comum curricular, que é a BNCC, que o Brasil inteiro tem que seguir, independente se é uma escola particular ou pública, tem lá as habilidades e competências socioemocionais que a criança precisa atingir. Então, reconhecer emoção, empatia, são acho que 12, se eu não me engano, habilidades socioemocionais. Só que isso, há muito tempo atrás, por exemplo, quando nós éramos de 0 a 5 anos, 6 anos, não se tinha isso. E hoje, atualmente, eu percebo que os professores, eles também não têm a formação adequada para ensinar emoções nas escolas. Então, é meio que sabe, comigo foi assim, vão ensinar por uma questão estrutural, sistêmica. Então, quando o paciente chega até dos anos 2000 ou da nossa geração, assim, mais 90 e tal, denunciando a idade aqui. Também, obrigada pelo momento. A gente percebe que essas pessoas não sabem nomear a emoção. E quando a gente não fala sobre aquilo que nos incomoda, sobre as nossas emoções, isso traz transtorno. Então, a emoção, ela tá aí para ser sentida, não é só alegria. Eu costumo falar para os meus pacientes que ninguém fica assim, hoje eu tô muito feliz, eu preciso esquecer isso. Nossa, preciso me distrair, que eu tô muito feliz hoje. Ninguém fala assim. Não mesmo. Porque é confortável, você quer até compartilhar a sua felicidade. Agora, a tristeza, sabe Deus por que a gente não tem que me distrair? Não posso, não, deixa isso pra lá, não posso pensar nisso. Não posso sentir. Não posso sentir. E isso é passado. Às vezes a criança tá com raiva, tá triste. Não fica assim, não. Deixa isso pra lá. Nem foi nada. Não foi nada. Não fica assim. Esquece isso. E nós vamos crescendo com aquela informação de que não é importante. De que isso você pode deixar pra lá. E aí, quando chega na terapia, no dia a dia clínico, a gente percebe que essas pessoas, elas não têm essa capacidade de entender por que elas estão tristes. E isso, inclusive, é um grande fator que leva a pessoa a procurar terapia muito tardiamente, quando nada mais deu certo. É muito difícil chegar alguém para terapia falando que ela veio só pelo autoconhecimento. Sempre tem uma demanda atrás, sabe? Infelizmente. E o que é ansiedade? Que muito se fala, mas o que é ansiedade e como podemos reconhecê-la? Então, a ansiedade, primeiro que ela não é uma coisa tão ruim assim como todo mundo fala. A ansiedade, ela é uma reação do ser humano. Então, é preciso a ansiedade. Então, vamos imaginar lá nos primórdios, lá nos homens das cavernas. Quando tinha uma presa vindo, ou ele poderia também ser predado. Então, tinha que vir aquele estalo para liberar cortisol e adrenalina para você avaliar se aquele risco você ia conseguir lutar contra ele ou precisava fugir dele. Então, você tinha que ter este planejamento prévio. E é isso a ansiedade. É você pensar num risco iminente e se planejar para como você vai agir com ele. Então, é necessário ter ansiedade. E isso, hoje em dia, a gente chama da ansiedade funcional ou o eustress, que é essa ansiedade quando tem, de fato, um risco
E aí você precisa lidar com ele. Era isso que eu ia perguntar. Até que ponto é normal, né? Por exemplo, você tá vendo ali, você tá numa rua escura aqui em São Paulo, e aí vem duas pessoas, mulher, sozinha na rua, você vai ficar apreensiva, não vai? Uhum. Essa é a ansiedade funcional. Esse é o eu-estresse, que é quando você vê um risco iminente e começa a se preparar para ele, no que você vai fazer. Então, a gente tem a luta e a fuga, que é o mais falado, também tem o freezing, que é quando a pessoa congela. E tudo isso é um instinto fisiológico do ser humano, é necessário ter. Quando ela se torna prejudicial, que é o que a gente chama, né, dos transtornos da ansiedade, é quando essa pessoa ela não consegue mais ter a reação conforme aquela situação de fato, ela aumenta a situação e ela começa a achar que tudo o que vai acontecer é uma situação que ela precisa estar em estado de alerta. Entendi. E também, quais são os sintomas comuns que as pessoas ignoram da ansiedade? Que elas ignoram. Ó, primeiro, os sintomas da ansiedade, eles são, acho que a ansiedade, a depressão também tem isso, mas a ansiedade é um dos transtornos, não o único, mas um dos transtornos que mais tem sintomas físicos. Então, é até um ponto legal da gente falar, porque antes da pessoa ir para terapia e saber que ela tá ansiosa, ela vai pro cardiologista, porque ela tá tendo muita taquicardia. Ela vai procurar um neurologista, porque ela tá tendo muita dor de cabeça. Ela está com insônia. Então, ela vai escalando tudo que é físico para depois, tudo descartado, ela vai pro mental. Então, a gente tem a taquicardia, a gente tem a dificuldade no sono, a gente tem dor estomacal, a gastrite tem um cunho extremamente emocional, diabetes, pressão alta. Ela vai descartando tudo, ela tem falta de ar, ela tem a sensação ofegante, sensação de estar extremamente alerta. Então, em alguns casos mais severos, existe a atrofia muscular. Mas eu acho que um sintoma que as pessoas ignoram é o sono, que você começa a dormir mal. Você tem dificuldade para pegar no sono, você acorda cansado, isso é um sintoma de estresse, inclusive. Você acorda sem ter aquela sensação de que você descansou, por mais que você tenha tido um horário adequado de sono, uma janela de sono ok. E, principalmente, a tensão muscular. Sabe quando você sente que aqui, assim, ó, tá bem enrijecido, que você tá bem tensa? Todo mundo descarta essa hipótese. Agora. Mas era a ansiedade por aqui, né? Aproveitando o gancho dela, que ela disse que tá agora, a gente tem um hábito de falar, estou estressada, estou ansiosa. Como a gente diferenciar essa ansiedade do dia a dia da ansiedade de fato? Eu sei que você já falou um pouco, Sim. Não querendo ser redundante, mas o pessoal que está em casa tem esse hábito de falar, mas quando chega o sinalzinho de alerta, não, isso não é uma ansiedade, não é um estresse comum. Acho que até é legal, quando você tá sempre em estado de alerta. Não é possível tudo que acontece na sua vida ser um momento para você estar em estado de alerta. Então, às vezes, não são as coisas que acontecem, é como você interpreta essas coisas. Então, por exemplo, primeiro episódio do podcast, tá tudo muito novo e tal. Aí você fica naquele clima de tensão e em estado de alerta para estar preparada para o que vai acontecer. Ok, você tá ali sob um estresse funcional, uma ansiedade funcional. Agora, quando você não tem a menor prova de que algo vai dar errado, quando você tá antecipando demais as situações, quando você tá em constante estado de alerta, ou quando você começa, quando você começa a interpretar tudo como um risco para você, aí você já precisa ficar incomodado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, sejam muito sinceros. Se eu falar assim para vocês, ó, vocês estão andando numa rua, tem um casal na frente de vocês, eles olharam para trás e deram risada. Qual que é a primeira coisa que passa na cabeça de vocês? Tô com a roupa suja, sei lá. O meu cabelo tá bagunçado, eu não tô vendo. Tem alguma coisa errada comigo. Sim, tem alguma coisa errada comigo, certo? Este pensamento, tem alguma coisa errada comigo, é uma interpretação do que aconteceu. Eles só olharam para trás e deram risada. E aí você interpretou, meu Deus, meu cabelo, minha roupa, o que está acontecendo aqui? Este pensamento, que ele foi muito automático na sua cabeça, né? Você não demorou 30 segundos para você me responder. É uma interpretação que já acontece há muito tempo com você. Por exemplo, você dirige? Dirige.
Pois é, quando a gente começa a dirigir, a gente precisa pensar para passar a marcha, não Sim. precisa. E é um caos, principalmente na vida da mulher. Não Nem tão ligado na ninguém nada. fala. Começa... Ninguém fala. porque Ninguém fala. Vamos lá, põe a embreagem, tira o pé devagarzinho, meu carro morreu, né? Depois, você internaliza aquele movimento que você vai conversando, falando no celular, pensando no filho. Não pode falar no celular, hein, gente? E dirige, porque você automatizou. Não é que você não pensa, mas você pensa tão rápido que não passa pela sua consciência. Então, é um pensamento que você teve tantas vezes que se tornou automático. Essa interpretação aí, tem alguma coisa errada comigo? É um pensamento que você teve tantas vezes ao longo da sua vida em situações parecidas que agora você não pensa para pensar. Ele só vem. E esse é um dos problemas. Porque a partir deste momento, este pensamento, ele vai trazer uma emoção. E aí essa emoção pode ser de raiva, pode ser de tristeza, pode ser de alegria, pode ser... Uma emoção vai trazer. E aí desta emoção vai vir um comportamento. E esse comportamento pode ser vários. Se você tiver com raiva, você vai lá tirar satisfação no casal, tá rindo do quê? Se você ficar tímida, você vai mudar de calçada, entende? Você vai ter uma... Então vocês percebem que dentro desse modelo cognitivo, a gente se comporta conforme a gente pensa, conforme a gente sente. E esse sentimento, ele vem conforme o pensamento veio. Quando a gente tem que se preocupar, será que eu não estou tendo comportamentos e sentimentos muito além das situações que aconteceu? Será que esses pensamentos que vêm na minha cabeça, sem eu ter tempo de refletir, eles são funcionais? A ansiedade, por conceito, ela é muito, ela olha uma situação e ela catastrofiza essa situação, ou seja, ela aumenta essa situação e ela considera que as habilidades que você tem naquele momento não são suficientes para enfrentá-la. Então, ela superestima o perigo e subestima suas habilidades. E aí, quando você começa a entender que tudo que acontece é um grande problema e que você não consegue enfrentar e traz muitos sentimentos desconfortáveis, aí não está funcional para você, não funciona para sua vida. Você precisa rever o que está acontecendo. E para você, o que você acha que tem causado esse aumento da ansiedade de modo geral nas pessoas? É multifatorial, Milka. Multifatorial. Existem uma gama de fatores. Não dá para a gente falar um ou dois. A gente tem a situação da pandemia, que agravou mais. Muitas pessoas não conseguiram voltar como eram antes da pandemia. Isso é um fato. Só que antes da pandemia, as estatísticas de ansiedade e depressão já vinham crescendo. Então, não foi só a pandemia. Questão de rede social, que a gente se avalia muito, e talvez a gente não pense para pensar no que a gente está avaliando ali. Tem a questão do sono, que a gente tem uma vida extremamente agitada. A cobrança de produtividade excessiva, que você não pode ficar sem fazer nada, você tem que sempre estar fazendo. Então, tudo isso, a nossa sociedade, do jeito que ela está, extremamente produtiva e que não admite o ócio, ela tem contribuído grandemente para que os transtornos, não só a ansiedade e a depressão, como todos os outros, tenham aumentado. E a gente acaba que, sem querer, faz a manutenção desses transtornos, como o uso excessivo de tela, o uso excessivo de cafeína. Tem gente que fica tomando café o dia inteiro. Sim. Então, são vários fatores. O ambiente que você está, às vezes, é muito estressante. Então, trabalho, não é todo mundo que consegue trabalhar sob pressão. Isso é uma coisa que, no autoconhecimento, você tem que saber e se colocar em situações de risco que você não vai conseguir lidar, o que vai te trazer outros problemas, também desencadeia ansiedade. Então, é multifatorial. Cada um tem um porquê, né? Mas tem várias situações aí que eu acho que tem o nosso contexto de mundo globalizado, de produção em excesso, de não poder descansar, e também a questão aí das telas. Passando da ansiedade para a depressão, como você explicaria para quem fala que a ansiedade é a depressão é uma tristeza passageira ou até mesmo uma frescura? Eu acho que tanto a ansiedade quanto a depressão, elas têm uma grande questão que não sai em exame, né? Você não faz um raio-x, não dá para ver o osso quebrado. Exato, não é físico. Então, todos esses transtornos, eles trazem esse cunho pejorativo de que, isso aí é falta de Deus, isso é frescura, isso é não sei o quê.
Pra aí vai. né? E aí, qual que foi a sua pergunta mesmo, que eu fugi aqui no pensamento? Como diferenciar, falar, explicar para essas pessoas que pensam que é frescura ou que é uma tristeza que vai passar rápido? Como você explica? Nós temos episódios tristes na nossa vida. Por exemplo, quem passa pelo luto, ela vai passar por um episódio triste. Isso, ok, é esperado, inclusive saudável. Quando a gente vai entender que aquilo ali não é frescura, não é mais um episódio, quando tá durando demais e os sintomas são muito intensos. Então, dentro da ansiedade, a gente vê muito o isolamento, a falta de vontade de fazer as coisas, a apatia, a falta de expressão facial, muitas vezes. Não é tristeza, não é frescura, essa pessoa ela nem tem noção do que ela está sentindo. Inclusive, a depressão ela é extremamente silenciosa. A pessoa ela vai se deprimindo sem ela perceber. Quando ela percebe que ela tá assim, ela já entrou no sistema de se isolando e dormindo demais e não conversando com as pessoas, se sentindo muito triste há muito tempo. E aí os outros à volta que foram vendo isso acontecer de uma forma muito lenta, acha que não, que é o jeito dela, que ela é assim mesmo. Só que não, são sinais de alerta que a gente precisa estar... Até porque tem uma questão neuroquímica aí. A depressão, a ansiedade, ela tem uma questão neuroquímica. Então, tem uma baixa aí de sentimentos de hormônios do prazer e que isso não é frescura. A pessoa não escolhe. Né? Era isso que eu ia perguntar. Quais são esses sinais que você fala assim, não, merece uma atenção urgente? O primeiro, para mim, é quando você percebe a pessoa em isolamento social. O ser humano, ele é um ser sociável. Então, quando você percebe a pessoa não querendo sair, não querendo socializar, tudo bem ela ter uma personalidade mais retraída, mas mais do que ela já é, sabe? Dentro ali do que ela gosta de fazer, ela tá evitando, não quer sair, prefere ficar em casa, prefere ficar sozinha. Aí você começa a observar, ou ela para de comer, ou ela começa a comer demais. Tudo isso é sintoma. Da depressão, ela tem sono excessivo, geralmente. Começa com insônia, depois não quer parar de dormir, quer ficar só deitada. Esses são os sintomas que aí é que entra, não é frescura. A pessoa, ela não tá ali. O ser humano, ele tem um impulso de vida. Então, se ela está assim, com o humor extremamente rebaixado, não é frescura, não tá daquele jeito que ela quer. É como eu falei no começo, ninguém fala, preciso esquecer que eu tô feliz. Né? Então, ela tá ali num ciclo que nem ela deve saber. Eu já ouvi casos, né, de pessoas que, além de o sono excessivo, não fazer sua higiene pessoal comum do dia a dia. Não escova os dentes, não toma banho e não se alimenta. Tem a compulsão alimentar e tem a pessoa não querer, não sentir fome. E ela, de fato, não sente fome. Ela não tá querendo chamar atenção. Ela não sente fome. A ansiedade tem muito disso. Tem gente que come demais, tem gente que se comer, vomita. Não consegue comer. Então, são sintomas físicos que a gente precisa começar a olhar assim. Não é possível que aquela pessoa esteja, sabe, assim, sair dessa de olhar que tudo é frescura. Não é possível que seja. Quando a gente acha que tudo é só querer que acontece, aí a gente entra nesse não, se ela quisesse ela sair, ela tá assim porque ela quer. Aí a gente deixa tudo redundante, não é assim que funciona, né? Você acha que é por conta dessa frescura que as demais pessoas de fora falam, ou por outro motivo que normalmente quem tá com a depressão demora a procurar ajuda? Quais motivos você acha que leva a essa demora? De saúde mental, você diz? Isso, terapia e tal? Então, multifatorial também. Pode ter uma vergonha de se colocar como eu preciso de ajuda. E aí é um ponto, assim, brasileiro, assim. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer terapia. E é um ponto que a gente acredita que fazer terapia é fraqueza. Então, se você tá na terapia, nossa, mas o que você tem? Já acho que... Sabe, isso é um grande ponto. Então, a pessoa, ela não busca ajuda porque ela acha que ela vai conseguir sair disso sozinha. É como se fosse um vício, sabe? Fumar, drogas, álcool. Não, quando eu quiser eu paro. Aí vem a própria pessoa, ela pode pensar na espiritualidade dela e que ajuda muito.
O paciente que tem uma espiritualidade desenvolvida, uma religião desenvolvida, isso ajuda muito terapeuticamente falando. Mas não vai ser o fator decisório para ela. Ela vai precisar de uma ajuda profissional para ver essas distorções cognitivas, para ver quais são as crenças dela que levaram ela numa insegurança, numa baixa estima e no isolamento social. Então, eu acredito que seja a falta de conhecimento do serviço da terapia mesmo. E você acha que é possível uma pessoa que esteja funcionando no dia a dia estar com depressão? Sim, inclusive a gente chama de depressão funcional. Que a pessoa, ela tá fazendo ali. Aliás, gente, isso tem muito. Ai, se suicidou, como assim? Tava tirando foto sorrindo outro dia. Então, isso é a depressão funcional. A pessoa consegue ainda fazer os afazeres dela do dia a dia, ela trabalha, ela entrega relatórios, ela convive com a família, mas quando ela fecha a porta do quarto dela, ela não vê sentido na vida, ela tem muita ideação suicida, ela, por muitas vezes, ela até tenta planejar o suicídio, ela fala, acho que um dos indícios também é de que não é frescura, é quando ela começa a falar assim, se eu morrer eu não me importo. Já fiz tudo mesmo. Quando ela não começa a pensar em projeção, sabe? O que eu vou fazer no próximo capítulo da vida, já é um fator também importante para se pensar. Fazendo uma correlação entre as duas, é comum ter ansiedade e ter a depressão? Sim, inclusive a gente tem um CID para isso, que é a ansiedade mista, né? A ansiedade e a depressão. Então, uma pode vir depois da outra. Então, a gente sabe também, né, que a ansiedade, como muitos outros transtornos, a ansiedade e a depressão, ela tem ali uma marca genética. Então, tem pessoas que têm mais predisposições para isso, para certos transtornos, né? E aí, se você tem uma predisposição para depressão e acontece algum fator na sua vida que você desencadeia esta depressão, e aí você começa a enxergar, em extremo estado de alerta, começar a enxergar tudo com negativismo, e aí você vai desenvolvendo ansiedade, dormir mal, dormir em excesso. Se o meio que você tá não colaborar com isso, você vai desencadear a ansiedade. O inverso também é verdadeiro. Então, se você tá ali num estado muito ansioso por muito tempo, e aí você começa a ter problema de autoestima, que você não consegue fazer, que tudo vai dar errado, que você não é capaz de resolver, pode vir a depressão também. Era justamente isso que eu ia perguntar. Se existe como uma induzir a outra. Sim. Vários transtornos mentais têm essa correlação. E a ansiedade e a depressão, elas estão muito ligadas, né? Porque são sintomas, a ansiedade ela tem mais um viés físico, mas são sintomas que vêm para as pessoas e que, dependendo da sua predisposição genética, você pode sim desenvolver outros. No caso, você pode a ansiedade, a depressão, ou você entrar numa depressão que você funcione de modo ansioso, que é o misto. Né? Então, uma pode desencadear a outra, sim, você pode desenvolver as duas. Por isso que é tão importante você buscar tratamento, você buscar ajuda. Porque você precisa entender como que você está raciocinando, como você está fazendo suas interpretações, quais sentimentos emergem quando acontece alguma situação com você, para você entender e nomear. Não, isso aqui faz parte da minha depressão, isso aqui não sou eu, isso aqui é a depressão. Essa vontade de ficar deitada não sou eu, não quero, não é que eu perdi a vontade, isso aqui é a depressão, é o transtorno falando. E aí você vai começando a dar mais estratégias para a pessoa sair daquele quadro. Entendi. Você acha que a ansiedade e a depressão, os casos, né, estão aumentando ou hoje falamos mais sobre? Acho que os dois. Os dois. Eu acho que a gente fala muito mais sobre, antes existia uma subnotificação aí, que não se falava do que estava se sentindo, hoje a gente fala mais, inclusive ansiedade, é raríssimo as pessoas que falam que nunca teve crise de ansiedade, então tem muito mais isso, mas eu acredito que com o aumento aí da nossa necessidade de produção, necessidade de sempre estar bem, necessidade de ser aquela perfeição que a gente vê muitas vezes em rede social, isso tem se aumentado os quadros, sim, sem dúvida. Agora, polêmica. Te stalkeei, é óbvio, né? Eu vi um vídeo seu falando que academia,
praticar esporte não é terapia, porque muito se vê minha terapia, tô fazendo, tô treinando, tô correndo, minha terapia. Por que você diz que não é, né? Não é terapia, gente, pelo amor de Deus. Não é terapia. Pode ser terapêutico. Porque por exemplo, se a pessoa gosta de ir à academia, a musculação vai ser extremamente benéfica para ela. Ela vai ficar relaxada, vai ser um lugar que ela gosta de estar, vai ter outras pessoas que é a caminhada, ou o crochê, o artesanato. Qualquer uma dessas coisas que a pessoa venha trazer como hobby para ela e que traz, sim, vários benefícios, inclusive mentais, porque proporciona essa leveza, esse relaxamento e não ficar o tempo todo em estado de alerta, é maravilhoso. Só que não é terapia. E eu acho que as pessoas falam isso porque elas acham que terapia é isso. Mas terapia não é isso. Terapia traz sim essa leveza. Quando você termina uma sessão, acontece muito isso, de você desabafei, falei, nossa, eu tô me sentindo até melhor. Não mudou nada na minha vida, mas tô me sentindo melhor. Só que a terapia é para além disso. Não é para você esquecer seus problemas, é para você resolver eles. Então lá vai ser muito legal, muito, né? Você vai adorar, você vai desabafar e tal, mas você vai ter que falar sobre esses problemas. Você não vai esquecer. Você vai resolver, você vai entender por que eles existiram, por que eles existem, o que você pode fazer para mudar, o que está no seu controle, o que não está. Então a terapia é sobre você resolver os seus conflitos, não você esquecê-los. E o meu grande ponto é esse, porque as pessoas minimizam a terapia ou porque não conhecem o serviço, ou pior, que é o que eu acho pior. Ninguém posta saindo do consultório ou terminando a chamada online falando, tá paga a terapia. Ninguém fala. Vamos aderir essa moda, hein? Ninguém fala, tá paga, fiz a terapia. Porque tem uma questão aí muito pejorativa, que a gente até estava falando, por que as pessoas não procuram ajuda? Né? Essa questão da loucura ainda, de eu não preciso disso, eu estou bem, é só eu ter força de vontade, isso faz com que as pessoas tenham vergonha de falar que cuidam da saúde mental e transferem o cuidado com a saúde mental em outras coisas que, apesar de muito benéficas, não estão cuidando da saúde mental. Inclusive, só uma coisa, um momento de desabafo, é que a academia, se vocês forem pensar, por muito tempo foi vista assim. Então, antes as pessoas tinham vergonha de falar pra academia. Nossa, você tá indo pra academia pra quê? Ah, você é tão magra, por que você tá na academia? Não sei se vocês lembram disso, sim, mas tinha isso. As pessoas não iam pra academia assim, todo mundo. Tinha uma questão que não só quem ia, era só quem estava, nossa, precisando demais, né, demais. Hoje não, hoje academia, corrida e outras atividades físicas, elas são consideradas como uma coisa que todo mundo precisa, todo mundo pode fazer, traz bem-estar, é saudável fazer. Agora, cuidar da saúde mental parece que não é saudável, parece que não precisa, porque as pessoas têm vergonha ainda. Então, eu quero muito que um dia a gente chegue num patamar de que, não, hoje eu fiz minha terapia, ai, tô ótima, tá pago, sabe? Fui também pra minha academia, fiz também o meu pilates, ótimo, sabe? Mas que não tem essa correlação de que, não, isso aqui eu tenho vergonha, isso aqui eu não preciso, mas isso aqui é bonitinho, tá na moda, então eu vou publicar. Já tá começando um pouquinho, quando as pessoas falam, nossa, que pessoa calma, tá com a terapia em dia. A gente até brinca muito, é uma frase minha e dela que a gente costuma, quando alguém vem desabafar, falar alguma coisa, a gente fala de terapia, a gente fala, todo mundo precisa. Ah, não, todo mundo precisa, porque todo mundo tem seus traumas, tem seus porquês, e a terapia é para isso, para auxiliar. Thalita, eu costumo falar que todo mundo merece fazer terapia. Ótimo, vou aderir, hein? Merece. A terapia, ela é igual a academia e todos os outros, ela é uma estratégia de autocuidado. Você merece se conhecer. É um absurdo a gente não saber o que nos machuca e por que nos machuca. Então, todo mundo merece fazer terapia. É extremamente recomendável. Você acha que frases como, não, é só pensar positivo, ah, não, é falta de Deus, atrapalham o tratamento? Demais. Sabe aquela frase, aceita que dói menos?
é a melhor. Se você não admitir que tem uma questão ali que precisa ser resolvida, ela nunca será resolvida. Vai continuar aquele elefante branco prejudicando seus relacionamentos, prejudicando sua dinâmica no seu trabalho, te prejudicando enquanto mãe, enquanto filha, enquanto amiga, e você vai continuar neste ciclo aí achando que não, o problema é o outro, não, eu vou ir para a igreja, tudo vai melhorar, que eu preciso ser mais calma, eu sou muito estressada. Mas quando é que você está pensando sobre isso? As estratégias de relaxamento são ótimas, necessárias, inclusive recomendadas em terapia. Mas você também precisa ter um tempo de, tá bom, vamos lá, o que está acontecendo aqui? E falar sobre, e muitas vezes confrontar coisas que você não quer confrontar, ou até pelo mecanismo de defesa, de esquiva, que a gente chama, né, tecnicamente falando, e você não quer confrontar porque aquilo dói. Então, fazer terapia, além de todo mundo precisar e merecer, é um ato de coragem, porque você vai ter que lidar com coisas que você não quer lidar porque te doem. E às vezes até que você não lembra. Você nem sabe por que você age daquilo. E aí o profissional vai te encaminhar. E eu costumo falar, a gente é o que a gente aprendeu a ser. Sim. Então, infelizmente, sou mãe, mas infelizmente, todos os nossos traumas, eles vêm da infância. Que é quando a gente não sabia muito bem como lidar e não foi resolvendo nada e foi internalizando, foi ficando tudo automático. Aquelas interpretações automáticas que a gente já deu exemplo. Aproveitando que ela falou, né, uma frase, mas quais são os maiores mitos que você já escutou sobre saúde mental? Que é coisa pra louco, que eu não preciso disso. Eu fiz uma imersão com coach, não tem? Sabe? Tem ainda muito disso. É um grande mito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Coach pode ser muito bom aí para a vida profissional da pessoa, porque ela tem, né, um passo a passo ali para seguir. Só que cada um tem a sua subjetividade. Então, terapia por exemplo, vídeo e livro motivacional também é um mito. Ele pode te ajudar ali, mas ele não sabe, aquele autor não sabe qual é a raiz dos seus problemas, quais que são os seus traumas, quais são suas crenças, qual que é a maneira que você interpreta o mundo e os sintomas que vêm disso. Então, na terapia, você vai ser confrontado e você vai pensar sobre isso, né? Então, acho que o grande mito é achar que a terapia é só uma conversa, só um bate-papo, que você pode banalizar isso, assim. Entendi. Remédio e terapia são rivais ou são aliados? São aliados, desde que prescritos. Então, assim, existem casos e casos. Eu acho que quando você vai fazer um tratamento medicamentoso, você tem que estar sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Então, você tem que estar, sim, com o seu psicólogo e você tem que estar, sim, com o seu psiquiatra. Eu, enquanto psicóloga, vou puxar a sardinha aqui do meu lado, e eu acho, assim, que é muito difícil aí, quando vai meu contraponto. Quando você está, por exemplo, com insônia, você não está dormindo, está muito estressado. Aí você vai direto no psiquiatra e aí ele te receita um medicamento. Ali, eu acho que é um rival porque você vai estar medicada. Você não vai estar pensando naqueles sintomas para poder entender, diminuir, talvez sanar. Entende? Então, aí sim é um rival. Sim. A grande questão é você começar a pensar assim, bom, quando você tem um transtorno, por exemplo, a bipolaridade, não dá para você não medicar. Alguns casos de depressão e ansiedade não tem como. A gente precisa do medicamento fazendo ali efeito para a terapia começar a andar. Senão, não anda. Então, ali é um aliado. Quando que é um rival? Quando a pessoa se automedica, quando a pessoa pega o remédio da vizinha porque para ela foi ótimo. Quando ela passa no psiquiatra que não tem um acompanhamento, ele desconsidera o restante dos profissionais, e isso é um grande fator, né? Então, quando você é acompanhada pelo seu psicólogo e o seu psiquiatra, eles estão cientes. E o psiquiatra, ele nem tem essa função mesmo, ele tá ali para te medicar, ele é uma pessoa que vai te ver de 3 em 3 meses por 1 hora, os bons psiquiatras. Então, o psicólogo, ele vai estar com você toda semana. E o correto, o que eu sempre faço, eu encaminho e mando meu relatório. Para ele ver lá, para além do que o paciente fala, ele vê o que estamos trabalhando e acompanhando. E aí, ele vai medicar. Aí sim, ótimo, maravilhoso.
E aí depois eu sou muito contra a medicação quando não é necessária. Depois a gente trabalha o desmame também, para essa pessoa não ficar refém da medicação para sempre, a não ser que seja um transtorno que precise. Esquizofrenia, bipolaridade, alguns casos de depressão muito crônicos e muito graves também necessita de um tratamento medicamentoso com maior tempo, assim. Certo. Para quem está nos ouvindo hoje, que se identificou com algum dos sintomas, ou até mesmo algum amigo de uma pessoa que tem esses sintomas, um familiar, o que você orienta? Como buscar ajuda de forma segura? Então, a gente tem várias formas. Então, hoje a terapia, ela tá muito divulgada. Então, para mim, o primeiro ponto é busque ajuda, busque um profissional, busque um psicólogo, né, com CRP ativo, pesquise o CRP dessa pessoa, pesquise se ela de fato é psicóloga no Brasil, se ela está regida por esse conselho, né, busque sobre este profissional e aí peça ajuda a ele e vá fazer sua terapia. E em torno disso, você pode também ter outras estratégias, como fazer uma academia, outras práticas de bem-estar, autocuidado, para elevar sua autoestima, mas o essencial, quem está se identificando, quem está vendo que talvez eu tenha pensamentos automáticos que me levam a ter sentimentos ruins e comportamentos ruins, busca terapia. E para as pessoas que não reconheceram ainda, mas os familiares, os amigos perceberam, o que eles podem fazer para ajudar essa pessoa? Milka, aí é um pouquinho mais complicado, porque a gente só muda quando a gente quer mudar. Então, o que o familiar ao redor pode fazer é tentar conscientizar essa pessoa que não necessariamente ela precisa ter um problema para buscar terapia. Ela pode só querer se autoconhecer. Ela pode dizer, por exemplo, que aquilo é importante para aquele relacionamento. Mas eu penso que existem outras questões, assim, ela pode fazer uma consulta experimental. Hoje a psicologia, ela tem algumas plataformas que atendem por valor social. Existem clínicas escola, que é um estagiário que está ali atendendo, mas ele está sendo supervisionado pelo professor dele, então também é uma estratégia. Mas, infelizmente, a pessoa ela precisa se entregar na terapia, ela precisa falar. O psicólogo trabalha com o que é dito. Então, infelizmente, os familiares ali, eles têm que entrar no processo de conscientização, sim. Bom, é isso, então. Queremos agradecer a sua presença no episódio de hoje, né? E foi uma conversa muito legal e muito obrigada para vocês que também acompanharam o nosso episódio. Eu agradeço você compartilhar o seu conhecimento com muitas pessoas que acredito que vai agregar, vai acender, abrir, clarear, né, a mente. E as portas do nosso podcast são sempre abertas para você. Muito obrigada. E agora, adorei. onde que o pessoal pode te encontrar? Instagram, se quiser deixar seu telefone. Alguém que viu, preciso de ajuda, meu familiar precisa de ajuda. Agora está aberto para você falar, deixar seus recados, uma mensagem. Fique à vontade. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Me senti honrada. Muito obrigada por pensarem nesse assunto no primeiro episódio de vocês. Isso é importantíssimo. Eu fico muito feliz mesmo. Meu Instagram é psicóloga.tamires, com THI no final, Tamires Araújo. Lá tem todos os meus links de contato, tem meu WhatsApp também por lá. E vocês podem me contatarem por lá, quem quiser conhecer mais meu trabalho, agendar uma consulta, enfim. Legal. E você que ainda não segue a gente, pode seguindo, compartilha o nosso perfil, compartilha também o link desse vídeo e até mais, né? Podcast Entre Nós. E também siga a página do Armazém Nature, que é nosso patrocinador. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.